Eu queria te convidar a deixar sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 22. Lucas, capítulo 2, versículo 22. Eu não sei se é uma impressão que vocês têm tido também como parte do corpo de Cristo, mas, pelo menos da minha parte, eu tenho visto que, ultimamente, temos debatido muito sobre o retorno de Cristo. Canções, nós temos vivido essa atmosfera, e aquilo que é trazido para o corpo de Cristo é trazido pelo seu próprio Espírito. Nós não clamamos Abba Pai se não for por um impulso do Espírito. Nós não clamamos, ora vem Senhor Jesus, se não for Ele tocando o nosso coração pela essa necessidade de viver o reino, de trazer o reino à existência e de ansiar pelo retorno da sua vinda. E esse tema, ele se debate, ou ele é debatido na história da igreja por centenas de anos. E não entender esse assunto é perigoso. Existem várias seitas e várias heresias que foram criadas a partir de distorções de como a vida de Cristo se daria, de quando se daria. E o meu objetivo hoje não é focar no quando, não é focar no como, nem olhar para Apocalipse e ficarmos tentando entender as figuras de linguagem que estão ali, mas é entender a disposição que há no nosso coração para esse evento acontecer. Seja ele acontecendo no nosso tempo, nos nossos dias, enquanto nós estamos vivos, ou acontecendo em um momento futuro, nas nossas próximas gerações, nas gerações dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim. Há uma postura que nós precisamos entender, uma postura do cristão, uma postura de consagração, que é fundamental. Porque se nós não entendermos isso, o propósito da nossa vida vai ser desvirtuado, vai estar voltado para detalhes que não são importantes, e nós vamos perder o essencial da mensagem de Jesus, a mensagem da sua palavra. E por isso eu fico muito feliz pelo que nós cantamos aqui, e eu já deixo esse convite para o final da reunião, para que você se consagre ao Senhor, para que você se derrame ao Senhor, e realmente, aquilo que cantamos possa fazer sentido, de você gastar a sua vida para Ele, dure os anos que durar, dure o tempo que você durar nessa terra. Portanto, o nosso papel é estar preparado, independente da forma e de quando Ele virá. Eu queria que meditar com vocês hoje sobre o perfil de quem espera pelo Senhor. Esse é o título dessa mensagem, o perfil de quem espera pelo Senhor. Vamos começar a ler Lucas 2, a partir do 22, para nós apanharmos o contexto. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. José e Maria cumpriram o ritual da lei, Jesus se submeteu ao cumprimento da lei, e Jesus tinha aqui por volta de 40 dias de vida terrena, como criança, porque era o tempo necessário, o mínimo cumprido, para se cumprir a purificação da mulher, no caso Maria, e para a dedicação de Jesus ao templo. E eles se deslocam a Jerusalém, com esse propósito de apresentar ao Senhor uma oferta de purificação, dedicando ao Senhor primogênito, como estava na lei de Moisés. E aí eu quero acompanhar a partir do verso 25, o que acontece naquele relato, ali, nas imediações do templo. Entre mentes, verso 25, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei. Simeão o tomou em seus braços, louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão o abençoou e revelou a Maria:
mãe de Jesus: eis que este menino está destinado para ser o responsável pela queda e o soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada trespassará a sua alma. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era uma senhora de idade avançada. Tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar. E desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos aqueles que anelavam pela redenção de Jerusalém. Senhor, nós louvamos o Senhor nessa manhã, pedimos a Tua inspiração, pedimos a Tua palavra sendo comunicada aos nossos ouvidos. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, para entender essa mensagem que o Senhor deixa para nós, para entender o papel de responsabilidade, de prontidão que o Senhor exige de nós, enquanto estamos à Tua espera, enquanto estamos aguardando a Tua volta. Nós queremos Te exaltar e queremos glorificar o Teu nome nessa manhã. Seja assim, audível a Tua voz em nosso coração, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pausa aqui para uma água. Muito bem, o que nós aprendemos com Simeão e com Ana nesse texto? São essas verdades que me ensinam qual é o perfil daquele que espera pelo Senhor. Se você quiser anotar, eu identifiquei 7 características aqui que são muito relevantes e eu vou fazer hoje uma mensagem mesmo expositiva desse texto que nós acabamos de ler. Verso 25. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Muitos aí tentam relacionar Simeão com outro Simeão dentro da lei. Independente do seu paradeiro, de quem ele era filho, existia um homem chamado Simeão. E a primeira coisa que eu acho que é extremamente relevante, alguém que espera pelo Senhor é alguém que ouve. Simeão, Shimon no hebraico, significa aquele que ouve. E ouvir na palavra é muito mais do que apenas ter a capacidade de entender um som. Ouvir está associado a estar atento, a obedecer. Se tu colocares no dicionário o que é ouvir, você vai ver que é dar atenção a alguma coisa. Hoje, antes de vir para cá, minha esposa falou: tem essas roupas aí, coloca na mochila. Depois, óbvio que a roupa ficou lá, não foi teletransportada. E aí as mulheres veem aquela frase: eu não te falei que você tinha que colocar a roupa? E eu falei para ela: eu não ouvi isso. É claro que ela falou, não estou duvidando da palavra dela. Só que eu não dei atenção àquilo que foi colocado. Estou tentando ganhar uns pontos aí para tirar o saldo depois, né? Ir no banco e levantar. E basicamente é isso. Quantos de nós, principalmente na igreja, acontece muito com os avisos. Os avisos são dados, e aí no final do culto nós conversamos ali: olha, no dia 14 de setembro você vai para o Volts? Volts? Quando? Quem avisou isso? 2 pessoas do mesmo ambiente que ouviram a mesma mensagem, ou melhor, estavam ali dispostas a ouvir, mas uma deu atenção, outra não deu atenção. Isso é comum de acontecer, e eu acho que os homens são mais vítimas desse fenômeno. Não conseguir dar atenção àquilo que é feito. E a palavra de Deus, ela é cheia dessas referências a ouvir. Jesus diz, em relação às suas parábolas, em Mateus 13, 9, não precisa abrir: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Que era um ditado para dizer, em outras palavras: olha, você tem cabeça, não é para usar chapéu. Não sei se você já ouviu isso da sua avó, da sua mãe, né? Você tem cabeça para pensar, você tem ouvido para ouvir. Significa que está disponível a nós essa capacidade de entender uma mensagem. Mas requer uma atenção, requer um esforço, requer algo que nós precisamos dedicar tempo ou concentração. E o próprio Espírito de Deus vai dizer por 7 vezes, as 7 igrejas na Ásia, e o pastor gosta muito de referir a numerologia, a perfeição que o número 7 representa, ele vai dizer para todas as igrejas, após as suas repreensões:
aquele que tem ouvidos para ouvir, o que o Espírito diz às igrejas. Ele chama a atenção, olha, a minha mensagem está sendo comunicada à igreja de Cristo. Vocês que têm capacidade, parem e prestem atenção. Simeão era esse homem, no meio da sua geração, onde a maioria estava desatento para aquilo que havia de acontecer, aquilo que estava por acontecer com a chegada de Cristo ao mundo. Simeão tinha ouvidos para ouvir. Muito característico do seu próprio nome. E essa mensagem, ela é escancarada, a mensagem de Cristo ela é escancarada, ela é pregada a todos. Esse encontro não aconteceu numa sala onde Simeão chamou Maria, José, o bebê, convidou a Ana e falou, vamos entrar aqui na sala que eu vou declarar umas palavras. Não, eles estavam ali no pátio, no acesso ao templo. Ele viu o bebê chegando, viu Maria, teve o entendimento espiritual e pôde chegar àquela conclusão de que o que ele almejava estava diante dos olhos dele. Simeão tinha ouvidos para ouvir. E nós, como cristãos, precisamos ter ouvidos treinados, discernindo o tempo que nós estamos vivendo, o ambiente que nós vivemos. Não podemos ser aqueles que ouvem ou deixam a mensagem ecoar, mas não dão a devida importância a essa mensagem, a esse texto. Verso 25 diz, esse homem chamado Simeão, diz a descrição, ele era um homem justo e piedoso. O segundo ponto é, o perfil do cristão, o perfil daquele que espera pelo Senhor é alguém justo e piedoso. E justo e piedoso tem a ver com um pouco com a mensagem que nós trabalhamos nas últimas semanas, do que é ser igreja, da igreja que eu quero ser, da igreja que eu quero pertencer. Porque justiça tem a ver com viver em retidão, e não praticar a mentira, e não praticar a sonegação, o dolo, aquilo que intencionalmente nós podemos nos beneficiar em detrimento de outra pessoa. É ser moralmente irrepreensível. Eu costumo dizer que, quando perguntaram a Jesus qual seria o maior mandamento da lei, Jesus ele vem e resume toda a lei em 2 princípios: amar ao teu próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus ele fala de um eixo horizontal, onde eu alcanço o meu irmão me alcança, mas ele fala de um eixo vertical, onde eu me relaciono com Deus de uma forma absoluta, onde nada atrapalha essa relação vertical. E aqui, justiça e piedade trabalham o eixo vertical, trabalham o eixo horizontal. Justiça tem a ver com a nossa prática, a nossa forma de viver. E piedade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Em outras versões, talvez a tua versão, vai dizer devoto, um homem que era temente ao Senhor. Outras versões vão dizer temente. E isso é muito interessante, porque é essa mensagem que vai preparar o caminho do Senhor, como nós cantamos. O ministério de João Batista, que você vai reler, se você quiser se debruçar, está em Lucas 3, vai apontar para o arrependimento, vai apontar para uma necessidade de se consertar e trabalhar em resultados, em fruto que condiza com essa responsabilidade de arrependimento. Isso é muito interessante, porque as pessoas, quando chegavam a João Batista, perguntavam, verso 10 do capítulo 3, o que devemos fazer então? E depois outros, versículo 12, indagavam, mestre, como devemos proceder? As pessoas chegavam para João Batista, ok, entendemos a mensagem do arrependimento, ok, precisamos ser batizados, mas e daqui para frente, o que eu tenho que executar? E a lição de João Batista era muito prática. Olha, se você é soldado, se você é funcionário público, viva com o seu salário. Se contente com aquilo que Deus te dá, não queira avançar para beneficiar em cima das pessoas. Se alguém te pede uma túnica, dê 2. Doe-se. Se você é um empresário, por que eu vou querer cobrar mais só porque a pessoa é leiga, não tem conhecimento daquilo, e eu vou colocar um juros, vou colocar uma ganância em cima daquilo? João Batista estava dando lições práticas de, olha, seja um cristão que representa Jesus na sua vida, no trato com os seus impostos, no trato com o seu chefe, no trato com os seus empregados, no trato com toda a esfera da sociedade com a qual você convive.
Essa mensagem é a mensagem que traz conversão. É a mensagem que Jesus vai para Zaqueu, e Zaqueu entende esse princípio e fala assim, eu vou consertar aquilo que eu fiz enganosamente com as pessoas. E Jesus vai falar, aqui chegou salvação. Porque não para na mensagem apenas do arrependimento, de vir para cá, se batizar, e fica por aí. Ela permeia todo o nosso curso de vida. Ser temente, ser reverente com a presença de Deus. Saber, e é uma característica linda que nós vemos em José. Qual foi a resposta dele quando indagaram, por que você não aproveitou a oportunidade e se deitou com a mulher de Potifar? E a resposta dele foi, não ia fazer isso com o meu chefe, porque o meu chefe era muito bom para mim. Não, ele primeiro fala assim, como é que eu poderia pecar contra o meu Deus? Essa é a reverência, esse é o temor que nos coloca, diante das situações da vida, uma nova postura, que nos faz pensar se nós devemos avançar em determinados negócios, fazer as coisas de uma certa forma, porque isso vai ou não desagradar ao Deus. Característica número 3, esse homem que ouvia, esse homem que era justo, esse homem que era piedoso, era alguém que era cheio do Espírito Santo. Acompanhem comigo novamente, o verso 25, final dele diz, almejava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo, segundo a referência, lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. E a terceira referência, verso 27, movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Alguém que é movido pelo Espírito Santo, alguém que é cheio do Espírito Santo, é conhecido como filho de Deus, é aquilo que Romanos 8,14 diz, todos que andam guiados pelo Espírito Santo são os filhos de Deus. E isso se revela, mais uma vez, em todos os aspectos da nossa vida. Nas decisões, se vamos mudar daqui para lá, se vamos vender isso ou comprar aquilo, o curso da nossa vida é de ser guiado pelo Espírito Santo. E nós sabemos, e você com certeza, ao ver, se deparar com essa mensagem, consegue refletir das vezes que você errou em decisões porque não consultou o Espírito Santo. Eu não preciso aqui entrar em detalhes e expor ninguém. Alguém que é guiado pelo Espírito Santo é alguém que tem esse discernimento, onde ele podia estar na casa dele, mas algo o incomodou, a voz do Espírito Santo o dirigiu, vá ao templo. Chegou o dia, essa é a hora, esse é o momento, essa é a oportunidade que você tanto almejou. E aqui nós estamos falando de Simeão e Ana, 2 idosos. Eu não sei aqui a idade de Simeão, o texto não transmite, mas pelo discurso dele, quando ele realmente encontra a oportunidade que ele sonhou a vida dele toda, ele fala assim, Senhor, alcancei o prêmio máximo, completei a carreira, guardei a fé, estou pronto para estar contigo em outra etapa da minha vida espiritual. Ninguém com 20 anos, 15 anos, 40 anos diria isso, Senhor, ok, agora já posso ir para cima. Não. Simeão e Ana eram 2 idosos, mas 2 idosos que gastaram a sua vida inteira por uma verdade, que viveram esses valores e esses princípios. E isso, esses pequenos versos aqui, talvez o quê? 13 versos não vão contar. 13 versos não vão contar a história de 84 anos de Ana, até esse momento. Não vão contar a história longa de Simeão, no curso da sua vida, o quanto ele se batalhava e sonhava por ver esse momento. E assim é a nossa vida. A vida do cristão, já disse em outra oportunidade, na maioria das vezes é um anonimato. Nós não somos chamados para estar nas evidências das redes sociais, somos chamados para viver a piedade no dia a dia, para viver a devoção no dia a dia, que às vezes só os nossos filhos, a nossa família vai observar. Vou falar isso mais à frente. Ser cheio do Espírito Santo é entender qual é a vontade de Deus e aplicá-la para a sua vida. É não ser paralisado pelo tempo de espera, que parece nunca chegar, da promessa que nunca parece que vai existir, das palavras contrárias que vêm em direção a nós. E nós, como cristãos, precisamos viver isso, e mais além, nós precisamos deixar esse exemplo. Eu, na minha casa, dou graças a Deus por ter esse exemplo. Eu lembro certa vez que eu tinha
por volta de 8 ou 9 anos. Tem ali irmãos ali que são daquela época, que sabem muito bem do que é isso, estavam lá presentes. E fizeram na nossa igreja um jantar de fundi, né? Aquelas mesas dobráveis de metal. E colocaram aquelas panelas de óleo quente, e nós estávamos todos ali se deleitando. E eu era pequeno, e como toda criança, numa reunião de adulto, quer levar algum brinquedo para brincar. E nós levamos uma pequena bolinha, e eu me senti culpado depois disso, mas enfim, foi resolvido. E eu e meu irmão ficamos jogar a bola assim pela lateral e as mesas aqui. E lá pelas tantas a bola cai embaixo de uma das mesas. E eu era mais velho, meu irmão tinha 1 ano e meio a menos que eu. Ele vai buscar a bola. E eu estou a olhar para ele e eu falo assim, era mais fácil ele dar a volta. Porque a bola caiu mais para o lado de lá da mesa. E ele tenta passar por debaixo da mesa para pegar a bola. No que ele passa debaixo da mesa, ele toca no pé da mesa, a mesa vira, e um óleo quente, escaldante, vira sobre as costas dele. Era um dia frio de inverno, ele tinha 2 t-shirts pelo menos, e ali o jantar foi interrompido, foi aquele desespero, vamos para o hospital, leva eu, meu segundo irmão, mais novo ainda, também todos, aquele caos, aquele desespero, corre para o hospital, é urgente. E lá naquele hospital, eu via meu irmão chorar, mas o que mais me marcou foi o exemplo de fé da minha mãe. Porque o óleo quente tinha pegado todas as costas, subido aqui pelo pescoço e parado aqui na ponta do ouvido. E o médico falou olhou aquela situação, e eles colocaram ele deitado e descascando mesmo, tirando a pele. Não lembro que grau de queimadura foi. Mas depois eu lembro que eu estava no hall, não estava dentro da sala, esperando, e veio o médico para fora para dar o diagnóstico, dizer o que provavelmente iria acontecer. E o médico disse para ela assim, olha, seu filho muito provavelmente vai ficar surdo, vai perder essa orelha esquerda e vai ter sequelas aí muito feias no pescoço, nas costas e tudo mais. E minha mãe nem esperou ir para casa e orar e falar assim, Jesus, por favor, não faça isso, intervém. Eu lembro que naquela recepção daquele hospital, ela levantou o dedo, mas não levantou o dedo assim, acusando, tipo, você não sabe de nada, eu sou a crente, eu sei. Ela levantou o dedo com autoridade e falou assim, essa palavra sua está repreendida, meu filho não vai ficar surdo, e ele vai ter uma orelha nova, em nome de Jesus. E foi o que aconteceu, depois de meses aí de recuperação, moral da história, minha mãe em oração pediu ao Senhor que ele tivesse uma marca, para que ele nunca se esquecesse. Mas se meu irmão tirasse a camisa e vocês vissem, as costas dele não tem uma marca de nada, umas ligeiras marcas assim, que você olhar, se eu não falasse para você que ele teve esse acidente, eu nunca dizia que foi isso. E ela disse que durante a recuperação, tratando ferida, atando, creme, tira, atadura, e substitui o tempo todo. Caiu na mão dele, a orelha dele assim, e por baixo nasceu uma orelha totalmente nova. E ele não teve nenhum problema de audição qualquer na vida dele. Alguém que é guiado pelo Espírito Santo é alguém que, diante das adversidades, sabe que aquilo não pode parar. Nós lemos a história de Ana. Ana, com 7 anos de casamento, se tornou viúva. Acho que eu só conheci até hoje uma história pior que essa, que é da avó da Betânia, que com 24 anos tinha 4 filhos e ficou viúva. Mas aquela mulher, e para muitos isso acontece na vida familiar, a vida acaba. Qual o sentido da minha vida? Perdi meu filho, perdi meu pai, perdi minha mulher, perdi meu esposo. Mas aquela mulher mostra o que alguém cheio do Espírito Santo pode viver. Alguém que anseia por algo maior pode esperar. Sua vida não acabaria ali. E ela passou, nas minhas contas, provavelmente mais de 60 anos, incessantemente buscando essa verdade. Se nós formos entender que
a mulher, quando menstruava, o adolescente, quando menstruava, já estava pronto para casar, então devia casar com 13, 14 anos. Se ela casou, com 21, 22, ela já estava viúva, e até os 84 anos dela, ela vivia se dedicando diante do templo. E nós vamos falar dela mais à frente. Mas só para dizer que alguém cheio do Espírito Santo não é paralisado por circunstâncias que podem sugerir o fim da sua vida. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que é guiado para estar onde Deus quer que esteja. Não para estar naquele lugar onde às vezes Ele até vai te resgatar, mas vai dizer, olha, esse não é o teu lugar, filho. Sai daí. Mais do que isso, mais do que apontar o caminho de retorno, de arrependimento, o Senhor quer nos apontar o lugar certo para nós estarmos, o momento certo para estarmos naquela oportunidade. O quarto aspecto, alguém que espera pelo Senhor é alguém que se encontra com Jesus por meio da adoração. Foi o que nós fizemos hoje pela essa manhã e ainda queremos fazer pelo curso da nossa vida. Diz ali, o verso 36, estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Eu não acho que essas referências, esses nomes estão aqui por acaso. Ana significa graça, favor de Deus. Fanuel significa face de Deus. E Aser significa alegria. 3 aspectos que trazem para nós essa dimensão da presença de Deus, de ver a face de Deus, nos traz alegria e é uma graça, é um favor que Deus nos concede. E Ana, de fato, viu a face de Deus. Viu aquele menino de 40 dias de idade, mas que ela entendia ser a resposta de salvação, de esperança para a sua geração. E Deus, Ele sempre nos surpreende com relação às suas promessas. Não só Ele as cumpre, mas Ele sempre suplanta as nossas expectativas. Qual era a oração, ou qual era a expectativa de Simeão? Era de ver a esperança, ver o Messias, antes dele terminar os seus dias. Não só realmente ele viu, como ele pegou no colo e pôde sentir a esperança na sua mão, esse toque vivo e físico do Salvador em sua mão. Que privilégio ele pôde ter, de alcançar, talvez mais do que ele esperava ser, um breve momento na sua vida, mas que com certeza justificou todos os anos de esforço, de sacrifício, de abnegação e de adoração que ele tinha para com Deus. A adoração nos permite ter intimidade. O que Simeão fez quando entendeu essa verdade? Tomou a Deus e disse, ó soberano, como prometeste, pode me despedir em paz, os meus olhos já contemplam a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para os gentios e redenção, glória para o teu povo de Israel. E Ana vai dizer a mesma coisa, vai adorar a Deus e vai dizer com gratidão, dando graças a Deus e proclamando acerca desse bebê para todos aqueles que estão à sua volta. A adoração é uma arma poderosíssima, irmãos. Se nós entendemos essa verdade, nós vamos mudar diferente, vamos estar diferente, vamos mudar a nossa atitude, nossa postura diante das adversidades. A adoração não está restrita a canções, não está restrita à música, não quer dizer saber, conhecer de teoria musical. A adoração é um estilo de vida e permeia todas as nossas atitudes. A adoração não se contém. Alguém que verdadeiramente entende a mensagem de quem Jesus é, não consegue, e aí me desculpem, eu não direciono a ninguém, mas não consegue vir a uma reunião de domingo, uma reunião que seja, e ficar alheio à mensagem, alheio à palavra, alheio aos louvores, ficar parado, ficar olhando para o alto, contando os tempos no relógio. Alguém que vê e entende essa verdade é alguém que ouve, é alguém que está discernindo e é alguém que reconhece o poder da mensagem de Jesus diante dos seus olhos. E é isso que nós vemos, a adoração não se contém, ela não se restringe por medo do que os outros vão pensar, do que o outro vai dizer da minha
a performance, se eu sou afinado, se eu não sou afinado, se eu danço bem, se eu não danço, se eu pulo. É assim que o rei Davi louvou ao Senhor, trazendo a arca. Ele dançou diante de toda aquela multidão, não se importando com os pensamentos, com as frases dos outros que achavam ele ridículo ou não. Quantas das vezes eu acordava de manhã, porque perdi o sono, ou porque ia para trabalhar, ou mais cedo, quando era criança, e via meu pai, ou ouvia meu pai no quarto, no violão, no piano. Eu me emociono não porque é minha história apenas, mas porque é esse legado que a gente precisa resgatar nos nossos dias. É essa postura de cristão que espera o Senhor na nossa vida. Quando às vezes eu ia para a casa dos meus avós de férias, achando que eu ia ficar na casa dos meus primos a jogar PlayStation o dia todo, e a minha avó estava lá e fazia questão de que a gente não saísse se não fizesse o culto doméstico. Quantas das vezes eu acordava pelo barulho do piano dela, com 80 e tal anos de idade, atingindo aquelas notas mais agudas que nem existem na escala musical. São esses exemplos que nos marcam, são esses exemplos que você pode não ter recebido, mas que você pode dar para a sua geração, para o seu filho, para a sua geração, para a sua casa, para os seus vizinhos. Os vizinhos reparam. Vocês acham que os vizinhos não ouvem o que acontece nas paredes? Sabe se nós brigamos com nossos filhos, se nós brigamos com a nossa esposa, se a nossa esposa taca prato na gente? Mas também sabe se a gente adora ao Senhor, se a gente mantém uma vida de piedade, se a gente mantém uma vida de culto doméstico, se há adoração fluindo na nossa vida. Não estou falando por exemplo aqui em casa, não. Graças a Deus. Mas a gente comprou aquelas arminhas de tiro de borracha, às vezes dá guerra lá em casa. Fica eu atrás do sofá, com escudo humano, coloca uma criança de 1 ano, aí ela fica com piedade de me dar um tiro. E essa é a verdade que a gente tem que viver no nosso dia a dia. Não tem segredo, não tem uma fórmula mágica, uma roupa mágica que eu tenho que me vestir, um lugar específico para ser cristão. É na nossa casa, na vida diária que nós temos com a nossa família. Quinto aspecto, alguém que espera pelo Senhor é alguém que sabe o propósito da sua vida, que é viver por algo muito maior, por um propósito eterno que vai além da sua própria existência. Simeão vivia de acordo com essa verdade. Ele sabia que o ápice da sua vida seria contemplar o Messias. Mas com certeza ele sabia que ele não tinha dias suficientes para ver a obra completa. Para ele bastava ter um encontro com o Messias e saber que a partir da vinda do Messias tudo iria ficar bem, tudo iria se resolver. Vale aqui lembrar que os israelitas naquela época estavam dominados por Roma, já estavam dispersos, as tribos já deviam ser, já nem existiam a divisão das tribos, tinham ido para o exílio, tinham voltado despedaçados, estavam sendo subjugados. A expectativa de toda aquela geração é que houvesse um rei que se levantasse, que derrotasse os romanos e instaurasse um novo tempo de glória para Israel. Muitos se perderam nos detalhes, em achar que Jesus tinha que ter um exército. E esqueceram que o reino dele não era desse mundo. Esqueceram que a mensagem de Cristo era algo prático, que já poderia ser vivida, não precisava esperar ele sentar num trono físico para que as pessoas pudessem começar a viver de forma diferente. É claro que a consumação da nossa vida também é se encontrar com o nosso Messias, com o nosso Senhor, seja Ele vindo até nós, ou seja, nós indo até Ele. A nossa expectativa é igual. Mas há verdades aqui que são muito profundas para deixarmos de lado. Na minha versão, King James, ele diz, ó soberano. Talvez na tua versão esteja a dizer, ó Senhor. Mas a palavra que Simeão usa, ou que Lucas escreve aqui para declarar aquilo que ele professou, é déspota. E o que é um déspota? A própria palavra já diz, é alguém que é uma autoridade máxima, que detém propriedade, que detém autoridade, que detém domínio. Ele se coloca diante de Deus como um servo,
como um escravo, vamos usar a palavra mais pesada, que é a verdade. Ele não se coloca aqui diante de um Deus apenas, ele se coloca dizendo, toda a minha vida eu dediquei por essa verdade, eu vivi preso à missão do Senhor, eu vivi preso como escravo nessa realidade, mas tem valido a pena, porque hoje eu consigo contemplar essa graça, essa promessa se cumprindo em minha vida. Parece o discurso daquela pessoa que é um vigia, que espera ali para dar os últimos minutos do tempo da sua guarda, ou aquele que vai entrar de férias, ou aquele que vai para um novo trabalho e fica a contar o tempo assim, eu quero completar minha missão. E essa era a expectativa de Simeão, e de forma muito mais profunda do que esses exemplos. Ele sabia que o tempo dele estava a chegar ao fim, e ele alcançou aquilo que ele almejou durante toda a sua vida. Simeão coloca para nós aqui uma característica, que ele dependia totalmente de Deus, sabendo que Deus tinha o poder em suas mãos de dar a vida e de tirar. Ele sabia que o tempo que ele vivia era uma concessão de Deus, e ele também sabia que o Senhor podia remover o tempo de vida dele, se assim ele quisesse, porque ele confiava nesse soberano, nesse déspota, nesse Senhor que dominava e controlava e guiava a sua vida. Assim, nós que aguardamos, nós que esperamos, devemos saber que Ele está a dominar, a controlar, a guiar a nossa vida por completo. Qual é a avaliação que nós temos, ou que podemos fazer hoje da nossa vida? Estamos a gastar ela por um tempo valioso, por um tempo precioso, por um tempo que vale a pena? Ou a sua ocupação, o seu trabalho, a sua rotina atrapalha você de alcançar esse propósito? Simeão pode ter sido revelado a ele muito tempo atrás, eu não sei se era pouco tempo ou muito tempo, de que ele havia de receber essa visão, esse contato com o Messias antes dele morrer. Será que ele recebeu muito tempo quando ele era jovem? Uma coisa eu sei, que diante da revelação de Cristo para nós, diante do desafio e da oportunidade que nós temos de buscar a Ele, nós não podemos viver uma vida que seja contraditória a isso. Se Deus te chama para o ministério, se Deus te chama para um contato mais próximo com a intimidade dEle, por que eu vou me enfiar em um trabalho? Por que eu vou me colocar numa posição? Vou fazer 3, 4 trabalhos só porque eu preciso ganhar mais dinheiro, ter um melhor carro, ter uma melhor casa? Por que nós adotamos um estilo de vida contrário à verdade, à realidade que Deus tem para nós e quer para nós? Olha o exemplo de Ana. Uma vida gasta, dedicada, dia e noite, diz o texto, em oração, em jejum, em consagração, sabendo que um dia a oportunidade de Deus, o que Deus teria para revelar a ela, viria a acontecer. Eu sublinho aqui o texto, o versículo 21. Simeão diz, salvação que o Senhor preparou à vista de todos os povos. Essa salvação está às claras. É uma mensagem que é pública, não é uma mensagem que é escondida, não é uma verdade fechada em 4 paredes, um clube secreto, onde eu preciso primeiro cumprir umas etapas para chegar lá e alcançar o pleno conhecimento. A mensagem de Cristo, ela é pública, ela é disponível, ela é visível. Agora, tem aqueles que ouvem e tem aqueles, como representando meu filho agora, que dormem. Que diante de uma mensagem dessa, não vai saber viver, não vai saber como executar, porque não prestou atenção, porque não se deu ao trabalho de dar a devida importância à mensagem do Criador. Sexta característica, alguém que espera pelo Senhor, e já estou caminhando para o fim, é alguém que é um profeta, que é um anunciador. Não é alguém que é profeta no sentido de ser um adivinho, do eis que eu te digo, daquele que usa o pensamento positivo, declara que vai acontecer. Não, é alguém que vive sintonia com a palavra de Deus e declara aquilo que Deus quer executar. Olha que revelação maravilhosa que Simeão teve diante deles. Se nós entendemos o contexto dos judeus, eles tinham ódio, posso dizer essa palavra, pelos gentios, porque foram eles que os subjugaram, que cometeram atrocidades, que expulsaram eles da terra deles e que estavam dominando naquele tempo. Toda vez que a mensagem, isso foi até uma resistência no início da igreja,
Que gentio pode se converter? Que gentio pode ser batizado no Espírito Santo? Isso é estranho. No início era um choque, mas Simeão já sabia, por revelação do Espírito, que Jesus era essa salvação, era luz para revelação aos gentios. Ele coloca aqui no texto. E ser alguém que espera o Senhor é ser um profeta. Fala para o seu irmão aí. Você é um profeta? Tu és um profeta? É claro que eu não quero colocar aqui, nem quero perder tempo gastar tempo com dom de profecia, mas o profeta é um anunciador, é um proclamador. Essa é a definição de profeta. É alguém que proclama onde vai, na sua escola, na sala do teu filho, no psicólogo quando você vai, no médico quando você precisa, que a realidade daquele lugar não vai ser distante da palavra de Deus, vai ser conforme a vontade de Deus. É alguém que anuncia essa verdade. Sétimo e último ponto. Alguém que entende isso, que espera pelo Senhor, é alguém que vive uma vida de oração, uma vida de consagração. Oração, jejum, constante serviço. Era o que Ana, dia após dia, executava. Talvez ela morasse ali, talvez ela residisse ali próximo, talvez ela dependesse do sustento de ofertas, porque ela gastava a sua vida a tempo integral por aquela missão, por aquela obra, de ver o reino de Deus sendo alcançado. Era alguém que também almejava a esperança e a consolação de Israel. E era alguém que não se conteve, teve o entendimento ao ver aquela cena, e daquele momento passou a anunciar a mensagem. Diz aqui o final do verso 38, proclamava acerca do bebê Jesus para todos aqueles que anelavam pela redenção de Jerusalém. Hoje, a criação clama pela manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia pelo manifestar de Deus através de nós. Muitos têm esse clamor evidente, claro, nas suas vidas. Nós conseguimos ver o buraco, o vazio que há no coração da pessoa. Outros escondem isso muito bem, mascaram-se diante das riquezas, da felicidade falsa do mundo. Mas lá dentro existe aquele vazio, existe aquela necessidade de encontrar por algo maior. E Ana sabia disso e anunciava àqueles que estavam ali. Alguns poderiam ouvir essa mensagem e falar: esse bebê é o Messias que nós esperamos, é isso que vai ser a resposta para a nossa geração. Outros podem ter entendido, realmente, faz sentido. Deixa eu me voltar para as Escrituras, vai fazer sentido. O que todos os profetas vão anunciar, Jesus vai executar, Jesus vai cumprir. Portanto, irmãos, essa mensagem está disponível a nós. A intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. É diante da presença de Jesus que nós mostramos quem realmente somos. Não tem problema nós estarmos hoje despedaçados, distantes, secos, indiferentes. O problema é se nós ouvirmos essa mensagem e nada fizer de diferença, nenhum efeito ser produzido e eu realmente não escutar aquilo que o Espírito comunica a mim. Por isso, não temos como nos achegar a Ele diante da sua presença sem arrependimento. Eu gostaria que você se levantasse. Vamos fazer esse exercício. Porque assim como mais de 2000 anos atrás, o Senhor veio ao templo para ser dedicado, eu te digo essa boa nova: o Senhor está aqui. Ele veio ao templo e Ele dá a oportunidade hoje de você reconhecer, pegar a sua presença e se consagrar diante dEle. Eu gostaria de convidar você, se você se sentir à vontade, se você quiser fazer isso no seu lugar, não há problema. Mas se você quiser vir aqui à frente, até para orarmos por você, se consagrando ao Senhor, colocando a sua vida diante dEle, sendo você pela primeira vez fazer isso, ou renovando o seu compromisso de viver, gastar a sua vida por Ele, venha. Simeão viu aquele menino e ele teve o entendimento do Espírito, que ele deveria se achegar, tomar uma posição e adorar adiante dele. Eu convido você a fechar os seus olhos. Mais uma vez, se você desejar vir aqui à frente para que possamos orar por ti, venha. Mas consagre a sua vida onde você estiver.
Gaste a sua vida, faça uma reflexão de como você quer gastar o restante dos seus dias, independente dele vir à terra ou de você se encontrar com Ele. Pai, diante da Tua presença nós estamos nessa manhã, ansiando encontrar pelo Teu Espírito, ansiando encontrar pela Tua face. Queremos ver a Tua face, queremos encontrar diante da Tua graça, com essa oportunidade que temos de ser transformados, de sermos mudados. Há um poder que há na Tua presença de transformação. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Nós queremos ser ouvintes, discernidores. Nós queremos ser profetas que anunciam, que proclamam as verdades. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Nós queremos ser esses que vivem a verdade no dia a dia, que são piedosos, que são tementes ao Senhor. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Derramamos aos Teus pés a nossa vida, toda a nossa história, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto cantamos e adorando, continue se derramando diante dEle.